Checkup no rádio. Checkup no rádio com o odontólogo Caio Alves, a Caicó Sorridente. Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma sexta-feira trazendo temas referentes à odontologia. E, inclusive, há uma grande dúvida aí, né, sobre na hora de escolher a amálgama ou a resina. E aí, porque, inclusive, existem muitas pessoas que têm essa dúvida, principalmente, e vai ser tirada agora aqui no nosso Panorama 95 com o Caio Alves. Qual é a melhor, a resina ou a amálgama? Marcos, é uma dúvida que é muito recorrente. A gente, inclusive, da última vez que a gente esteve aqui no programa, a gente estava falando muito mais sobre as propriedades do amálgama. E hoje a gente vai fazer focando nas propriedades desse material que é a resina composta. Para a resina composta, para usar um termo mais popular, a gente vai falar de uma maneira bem simples. A resina composta é aquele material que é da cor do dente, né? Aquele material branquinho da cor do dente. E o amálgama é a platina, né? Aquele material que chamam de platina, outros chamam quando criança chamava de estrelinha, aquele material que ele é como se fosse um metal e não deixa de ser, já que é uma liga metálica. Mas a gente sabe que a gente está passando na odontologia por um processo de evolução muito grande nos últimos anos e que alguns materiais que até 10 anos atrás eram materiais muito usados e considerados materiais de escolhas na nossa profissão, a gente sabe que são materiais que já estão batidos e que não são usados praticamente para nenhum caso. E o amálgama, a platina, é um desses materiais, é um material que praticamente nos próximos anos vai entrar em desuso. Para você ter ideia, no meu dia a dia, eu basicamente não uso amálgama para nenhum tipo de situação. Nenhum tipo de situação mesmo. Eu não lembro a última vez que eu usei amálgama. Porque, Marcos, é um material que ele não tem adesão à estrutura dentária, ou seja, é um material que ele não cola no dente. Então essa ideia de que o amálgama, o metal, ele está colado ao seu dente, é na verdade um mito que foi criado durante o tempo e que foi difundido e que se tornou quase que uma verdade. Mas a gente sabe que esse material ele fica preso ao nosso dente por retenção. Então é um material que, para se fazer uma restauração, para se fazer, vamos usar termos simples, para se fazer uma obturação, precisa fazer uma cavidade maior, né, um buraquinho maior no dente, para que esse material ele seja retido, para que esse material ele seja colocado por uma força que ele não consiga sair facilmente. Então, o que é que ele quer dizer com isso? É que é um material que ele necessita que o nosso dente seja desgastado para que haja uma retenção dele em uma cavidade. Então, veja bem, não é o que a gente prega hoje em dia na odontologia. A odontologia que a gente proporciona hoje aos pacientes é uma odontologia minimamente invasiva, ou seja, uma odontologia em que a gente praticamente não dispõe de nenhum tipo de estratégia em que vise desgastar a estrutura do dente mais do que ela necessita. Por exemplo, eu tenho uma cárie em uma superfície dentária. A gente só precisa remover o tecido cariado, né, aquele tecido que está comprometido, e a gente vai manter toda a estrutura desse dente de maneira sadia, de maneira que ela consiga ficar em nossa estrutura, em nossa cavidade, né, de maneira que consiga ficar muito mais tempo do que se a gente conseguisse remover todo esse material e ainda assim promover uma cavidade maior para proporcionar uma retenção de um material simplesmente porque não adere à estrutura. Então esse é o primeiro ponto de porquê o amálgama entrou em desuso, né? Porque é um material que precisa que o dente seja desgastado para se fazer algum tipo de restauração. Outro fator, o amálgama não é resistente a movimentos de tração, apenas compressão. Ele é resistente. Por exemplo, o movimento de tração é aquele movimento que a gente usa para abrir alguma coisa, para morder uma espiga de milho. Isso é um movimento de tração, né? Um movimento que é um movimento muito mais brusco, um movimento que pode levar inclusive a fraturas de dentes naturais. A gente não está imune a isso de jeito nenhum. Mas o amálgama ele não é resistente a nenhum tipo de movimento de tração. Então, por si só, ele já é contraindicado
para dentes da frente, dentes anteriores. Ah, mas ele é preto, ele é escuro. Então também é outra contraindicação. Ninguém hoje em dia vai querer fazer uma restauração em um dente visível com um material de cor metálica, né? Então a gente já tem essa outra desvantagem, que é também muito forte, que é a estética do amálgama, que não existe, diferente da resina composta. A resina composta é um material que a gente tem e dispõe hoje no mercado de diversas cores, diversas tonalidades desse material. Então a gente tem a possibilidade de chegar muito mais próximo da cor da estrutura natural do dente do paciente, através de uma escala de cor, né, que a resina composta ela nos proporciona ter acesso. Então isso facilita também a nossa vida e ajuda muito no nosso dia a dia essa escala com inúmeras cores de resina. Quero falar também do terceiro ponto pelo qual o amálgama não é mais usado. O amálgama é um metal, tá certo, que tem um coeficiente de expansão que é muito diferente do nosso dente. Então o amálgama ele tem a capacidade de se expandir em uma cavidade, e isso os estudos mais recentes já mostram que o amálgama é um grande vilão se tratando de processos de fraturas dentárias. Então isso é muito sério. Então pessoas perdem dentes no decorrer das vidas, no decorrer do tempo, porque possuem restaurações de amálgama infiltradas. E essas restaurações, Marcos, Geraldinho e ouvintes, elas não vêm a cair. Por quê? Porque elas estão retidas dentro de uma cavidade. Então, muita gente tem a ideia de que o amálgama, a platina, é um material muito bom, porque o dente porque ele não cai e a resina cai, a resina sai. Gente, isso aí é a maior mentira já difundida da odontologia restauradora. Por quê? O amálgama ele não cai porque ele está ali preso por imbricamento, por retenção. Simplesmente ele não tem como sair. É como se uma cavidade ela fosse preparada para ser de qual maneira? Ser mais profunda do que larga e ter bordas que façam com que exista essa retenção desse material. É como se a gente colocasse um material dentro de um buraco bem profundo, né? E fino, né? Mais fino do que profundo, e ele não consiga sair. Mas o material está ali dentro porque está retido, ele já falhou muitas vezes. Então o que é que acontece? Quando ocorre a falha desse material, começa a ocorrer um processo de infiltração nas margens do material e o dente fica totalmente exposto a qualquer tipo de fratura. E aí quando existe alguma fratura, que a gente chama fraturas longitudinais ao longo eixo do dente, pensando de cima do dente para baixo, lá na raiz, aí o dente está perdido. E aí só fazendo o que a gente chama do procedimento do implante dentário, né? Então, ou reabilitando de outra forma. Só que a gente sabe que um dos maiores motivos, maiores causas para os pacientes fazerem o procedimento de implante dentário é realmente fraturas dentárias causadas por restaurações em amálgama mal adaptada. Agora, qual das duas dura mais? Essa pergunta é muito pertinente. Até nisso aí a resina ganha. Até nisso aí a resina ganha porque a gente quer que tenha, Marcos, não restaurações em boca, mas restaurações sadias, funcionando, né? Sem infiltração em boca. Então isso aí a resina também sobressai quanto ao amálgama. O amálgama, ele hoje, eu não considero ter nenhuma vantagem sobre a resina composta, a não ser o custo operacional. Então, quando o paciente está em uma área realmente em que não dispõe, por exemplo, alguns ambientes odontológicos que não têm a capacidade de possuir materiais adequados para fazer uma boa restauração em amálgama, ainda é usado uma boa restauração em resina, ainda é usado o amálgama por isso. Porque em um ambiente que não tenha uma luz boa para fazer a polimerização, a cristalização do amálgama ou da resina, né, que não tenha um material de boa qualidade, não tenha um adesivo de boa qualidade, a gente sabe que é uma realidade do amálgama por se tratar de uma técnica mais fácil e mais barata. E aí também, entre não fazer nada e fazer o amálgama, claro que é melhor fazer o amálgama, porque a gente está fazendo uma comparação simplesmente de dois materiais.
mas que não quer dizer que o amálgama, em situações bem adversas, ele não funciona. Existem vantagens no amálgama? Não. Nenhuma? Nenhuma vantagem do amálgama sobre a resina composta. Nenhuma vantagem. Por exemplo, o pessoal tem uma mania de dizer que a resina composta cai. A resina composta cai. O material cai. Mas quando ela cai, ela preserva a estrutura do dente. Só cai ela. Né? Porque a gente sabe que o principal na nossa boca não é o material restaurador. É o material que recebe essa restauração, no caso, o dente. Então a gente quer que esse dente seja mantido. O material, a gente não precisa que ele seja um material que dure 60 anos, 50 anos. Porque esse paciente precisa passar por processos que façam com que essas restaurações sejam renovadas, sejam trocadas. Então, gente, você fazer uma restauração, tudo existe um prazo de validade, de que você precisa fazer algum tipo de manutenção. Nada dura para sempre. E não é diferente com as restaurações. O ouvinte pergunta aqui, ele tem 32 anos de idade e sonha em fazer clareamento dentário, né? Ele quer saber se você indica. O clareamento dentário hoje em dia é uma técnica que é utilizada e a gente praticamente não contraindica, a não ser quando o paciente possui algum tipo de desgaste dentário, algum tipo de sensibilidade exacerbada. Então é um procedimento que é muito simples hoje em dia. Praticamente todas as pessoas têm acesso a esse procedimento, por se tratar de um procedimento que o custo diminuiu drasticamente de uns anos para cá. Então aconselho sim que você marque primeiro uma avaliação. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, né, o 98910201. Fala com nossa recepcionista Leila, marca uma avaliação sem compromisso. A nossa avaliação é gratuita. E aí você vai ver os tipos de clareamento, vai entender como funcionam as técnicas e saber se existe indicação para o seu caso. Qual é a melhor escova para uma criança? Pergunta aqui a nosso ouvinte. Dependendo da idade da criança, né? Existem escovas de crianças que são recém-nascidas, aquelas crianças que possuem meses até poucos anos, que são crianças que são escovas bem pequenas. Inclusive, para recém-nascidas, a gente indica escovas de silicone que se coloca até mesmo no dedo da mãe. Né? Ela coloca no dedo para fazer só aquela massagem na gengiva da criança e na língua, né? Para remover resíduos que ficam da amamentação ou de algum outro tipo de alimentação que a criança tenha. Mas, no geral, para crianças, né, a gente indica escovas principalmente de cerdas retas e que possuam a cabecinha, né? Aquela cabecinha pequena para que ela consiga ter acesso a áreas que estejam mais difíceis de ser acessadas. Outra pergunta aqui do nosso WhatsApp, quantas vezes é possível recuperar o canal? Quando essa pergunta é feita, eu entendo que é por causa que o dente quebra. Eu estou entendendo dessa maneira, que é uma pergunta bem recorrente. Acredito que o ouvinte esteja se referindo a isso. Quantas vezes forem necessárias, tá certo? Quantas vezes forem necessárias. Claro que se é um dente que está quebrando sempre, por causa de um mesmo motivo, existe algum tipo de falha nesse processo, ou de indicação, esse dente já talvez esteja precisando fazer realmente uma coroa com algum retentor intrarradicular lá dentro do canal, retentor que a gente chama, é um pino, é alguma coisa que faça com que esse dente tenha uma maior área de adesão para a restauração, né? E a gente sabe que existe hoje diversos tipos de soluções. Também é uma área que a gente gosta muito de atender. Se tiver interesse, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp e marcar uma avaliação sem compromisso. No caso, pelo que pergunta aqui o nosso ouvinte, o canal dele já deu o que tinha de dar no popular, não? Não. O canal, na verdade, explicando para os outros ouvintes e também para quem fez a pergunta, o canal ele está simplesmente relacionado ao tratamento das raízes, Marcos. Tratamento das raízes. Então, o canal, existe como falhar o canal e existe como retratar esse canal. É um procedimento. Ele não está referindo, eu não estou me referindo à restauração do dente, mas o que as pessoas falam. Sempre que fala de canal, a maioria das pessoas falam do dente como um todo, né? Daquilo que a gente vê em boca, não está falando da saúde das raízes, né? E aí muita gente diz assim, mas eu fiz o canal e o meu dente fica só quebrando. Mas o que é que acontece? Geralmente, quando existe uma indicação de fazer um canal, já existe por si só um dente que já está comprometido e que já perdeu muita estrutura. Então,
Por isso tem indicação. Então já é um dente mais fragilizado, né? A gente já concorda que é um dente que está mais frágil. E ainda existe a complicação de que pessoas, né, deixam para fazer o canal de última hora, no último momento, no último suspiro. E aí aquele dente já existe uma possibilidade muito deficitada por causa de uma perda muito maior de estrutura. E por isso fica mais frágil. Caio Alves, ele é odontólogo da Nova Caicó Sorridente, na clínica odontológica localizada na Avenida Seridó, 384, no centro de Caicó. Telefones 99891-0201, 3421-4421. Você pode seguir no Instagram, @Caicó Sorridente. Obrigado, Caio, por sua participação. Obrigado, Marcos. Obrigado, Geraldinho. Um bom dia a Robson que acabou de chegar. E até a próxima, se Deus quiser. 7h30.